Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para continuar a falar sobre controle da administração pública, mas estamos iniciando um novo subtópico. Vamos falar agora sobre controle administrativo. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. Falando sobre controle administrativo, item 8.2 da nossa árvore de conteúdos do TEC Concursos. Eu sempre gosto de deixar claro aqui para você que o meu Instagram é um canal aberto entre nós, entre eu e você. Vai lá no meu Instagram, me segue. Você vai acompanhar várias dicas que já tem postadas lá, várias questões comentadas. Aproveita também para mandar sua dúvida. Se você tiver ao longo do estudo, tiver dúvida, manda uma dúvida lá que assim que possível dou um retorno. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos falar agora sobre controle administrativo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o controle administrativo é um controle interno. É um controle interno. A gente já conversou sobre isso, né? O controle administrativo é o controle feito pela própria administração pública. Esse controle é interno porque é um controle de um poder sobre ele mesmo. Eu não posso fazer um controle administrativo em outro poder, não tem como. Pô. Controle administrativo é da administração pública sobre ela própria, tá? Esse é o controle administrativo. Um grande exemplo de controle administrativo que nós temos é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz assim, ó, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Essa mesma determinação, gente, ela foi incorporada posteriormente na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, nós temos aqui um exemplo típico do controle administrativo. E aqui é aquela diferença que eu até te expliquei na aula passada, né? Para você se ligar. Autotutela é justamente a representação dessa súmula. A súmula 473 é autotutela. É o poder que a administração pública tem de anular ou revogar os atos administrativos. É o poder que a administração pública tem de rever seus próprios atos, tá? A tutela não. Tutela administrativa é aquele controle finalístico que é feito da administração direta para a indireta. Então, cuidado para não confundir. Beleza? Tranquilo? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos entender alguns instrumentos do controle administrativo. Porque, perceba, esse controle administrativo que a gente está conversando aqui, ele pode ser de ofício, sem problema nenhum. A administração pública vai lá e faz o seu próprio controle. Maravilha! Maravilha! Ela vai lá e anula, revoga, sem ninguém pedir. Mas pode ser provocado, meu amigo. Esse controle pode ser provocado, ou a pedido, como você queira chamar. O controle provocado, o controle a pedido, é aquele controle que requer um instrumento que o cidadão utilize para fazer o controle. O controle a pedido é quando o cidadão vai lá e faz um requerimento, provoca a administração pública para que ela faça um controle. Então, ela estava aqui inerte, recebeu uma provocação que veio do cidadão e a partir daí ela faz controle. Essa provocação do cidadão, como é que é feita? O cidadão ele vai lá e manda um zap para o órgão, né? Manda um zap e diz assim, órgão, é o seguinte, eu quero resolver esse problema aqui. É assim que faz? Como é que ele chega lá? Manda um e-mail? Dá uma ligação? Não, né, gente? O cidadão ele tem instrumentos de controle administrativo, que são os instrumentos que eu vou falar para você aqui. Então existem instrumentos de controle administrativo. Direito de petição, reclamação administrativa, representação, recurso administrativo e pedido de reconsideração. Esses são os principais. Ah, professor, são os únicos instrumentos que existem na doutrina, no ordenamento? Não são os únicos não, gente. Esse aqui, vamos dizer que são aqueles que mais caem em prova, mais são objeto de prova, tá? Mas não são os únicos, não. Beleza? E também outra coisa importante, não existe também verdade absoluta no que se refere aos conceitos doutrinários desses instrumentos. Eu vou te apresentar conceitos aqui que uma grande parte da doutrina defende, mas já tem outra parte da doutrina que entende de outra forma.
para fins de prova você vai conseguir ter um bom desempenho, que eu vou te explicar aqui. Tudo bem? Beleza? Olha só. Direito de petição. Gente, o direito de petição é o direito que o cidadão tem de peticionar. O que é peticionar? É peticionar os órgãos públicos. Isso está lá na Constituição Federal, né? A própria Constituição, vou até colocar o artigo aqui para você. Deixa eu colocar o artigo aqui para você. Pronto. Constituição Federal, artigo 5º. Artigo 5º da Constituição Federal nos diz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então você tem, meu amigo, o direito de reclamar, o direito de peticionar e solicitar. Quando você vai peticionar, você pode peticionar para solicitar alguma coisa ou para fazer algum tipo de denúncia, né? Em defesa de direito, não tem problema nenhum. Ah, professor, eu quero fazer um pedido de uma licença para construir. Eu quero fazer um requerimento para uma licença para construir. Tudo bem, usa o teu direito de petição. Através do direito de petição, você vai ter acesso ao poder público. Então, o direito de petição, gente, é aquele direito que vai te dar o acesso à administração pública. Eu vou pedir uma licença para construir utilizando o meu direito de petição. Tudo bem? É um exemplo. Reclamação administrativa. A reclamação administrativa, gente, ela é quando existe um ato ilegal, então ela vai acontecer por motivo de ilegalidade. A representação também é por motivo de ilegalidade. Os dois parecem muito, tá, gente? O conceito da reclamação e da reparação e da representação, a reclamação administrativa e a representação são muito similares. São muito similares, mas tem algumas diferenças. Qual é a principal diferença? Olha, na reclamação administrativa, a administração pública praticou um ato ilegal e essa ilegalidade, ela causa uma lesão a direito do interessado. A reclamação administrativa causa lesão a direito do interessado. Como assim, professor? Ora, a administração praticou um ato, esse ato causou uma lesão direta a mim, uma lesão direta a um direito meu, e aí eu vou lá e faço uma reclamação administrativa. Já na representação não, gente. Na representação, houve uma lesão a direito de terceiro, ou lesão a direito de terceiro, ou lesão a direito da coletividade, ou da coletividade. Lesão a direito de terceiro da coletividade. Essa é a representação. Na representação, existe uma ilegalidade, sim, mas essa ilegalidade, ela vai causar uma lesão que não é uma lesão ao direito meu, é um direito de terceiro, mas ainda assim eu quero lá representar. Então essa é a principal diferença da reclamação administrativa para a representação. Na reclamação, houve uma ilegalidade e essa ilegalidade me causou uma lesão direta. Representação não. Houve uma ilegalidade e essa ilegalidade não me causou lesão direta. Ela causou lesão a terceiro ou lesão ao coletivo, ao interesse público. Por exemplo, pessoal, vamos lá. Eu resido aqui no município de João Pessoa, na Paraíba. Vou utilizar o meu exemplo aqui, João Pessoa, Paraíba. Tá? E existe um município vizinho, que faz parte da região metropolitana, que é o município de Bahia. O nome até francês, né? Bahia. É um município aqui vizinho a João Pessoa. Então eu tenho aqui João Pessoa e vizinho Bahia. Se escreve dessa forma. Bahia. Olha só, pessoal. Vamos supor que o município de Bahia, ele lançou um edital de licitação com o objetivo de comprar sapato, tênis escolares, tênis para os alunos das escolas públicas municipais. Eu quero comprar tênis, calçado. O calçado tem que ser no modelo tal, para que a gente possa fornecer aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, né, para compor o fardamento escolar. Então, eu quero fazer uma licitação para comprar milhares de unidades de tênis. Pronto, beleza. Show de bola. Lançou o edital. Só que no edital ele colocou uma cláusula e disse assim: as empresas que vão participar dessa licitação devem ter obrigatoriamente sede no município de Bahia. Olha só que estranho. O município de Bahia lança o edital
e coloca uma restrição indevida, gente. Porque uma restrição no edital de licitação, que tem como objetivo apenas limitar a competitividade, é uma restrição indevida. Não há necessidade. Por que o cara que mora em João Pessoa não pode participar dessa licitação? Por que uma empresa de João Pessoa, de Campina Grande, de Cabedelo, que é um município vizinho aqui também, de Recife, de Pernambuco, por que uma empresa que tem sede em outro local do Brasil não pode participar dessa licitação? Qual seria a justificativa plausível? Eu posso até limitar a participação em detrimento de localização, mas tem que ter uma justificativa muito forte. Sem justificativa nenhuma, colocou lá essa cláusula. Vamos supor que eu, Bruno, eu não sou professor, eu tenho uma fábrica de sapato, de tênis, e eu quero participar da licitação. Só que quando eu vou olhar o edital, eu olho assim e falo, oxente, que proibição é essa? Sem sentido. Essa restrição indevida no edital, o que é que eu faço? Eu vou lá reclamar. Reclamar por quê? Porque um direito meu foi lesado, gente. Eu tenho uma fábrica de sapato e eu quero participar da licitação. Mas essa restrição indevida do edital, ela está proibindo que eu participe, ela está impedindo que eu participe desse procedimento, dessa licitação. E esse impedimento é ilícito, é ilegal. Essa restrição é totalmente ilegal. Não existe nenhuma justificativa plausível para isso. Eu vou lá na administração e faço uma reclamação administrativa. É lógico, se eu quiser entrar com ação judicial, eu posso, não há vedação nenhuma. Mas se eu quiser solicitar que um controle administrativo seja realizado, aí eu vou solicitar, eu vou fazer esse requerimento através de uma reclamação administrativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Outro exemplo. Ah, não, agora vamos... É o edital, é a mesma licitação, é o mesmo edital, é a mesma cláusula indevida. Mas agora, eu não sou o dono de fábrica de sapato nenhum. Eu sou apenas um simples professor de direito administrativo que dou minhas aulinhas aqui, minhas aulinhas ali e estou aqui vivendo. Mas aí eu estou em casa certo dia, sem nada para fazer. É difícil, até difícil, o professor não tem nada para fazer. Mas enfim, eu estou em casa certo dia. Aí eu vou dar uma olhada nos editais lá de Bahia, só para ver mesmo. Aí eu vou lá, vejo um edital que quer comprar, o município quer comprar o sapato lá para as crianças estudarem. E eu vejo essa cláusula restritiva no edital, ilegal. Veja, eu não tenho fábrica de sapato, eu sou um simples professor. Mas eu vejo aquela cláusula, olho para ela e falo, tá errado. Tá errado. Por que restringiu? Porque só pode participar a empresa que tem sede em Bahia. Porque as demais não podem. Por que não? Tá errado. Eu não posso, eu como professor de direito administrativo, eu vejo isso acontecer na cidade vizinha, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu vou fazer algum tipo de denúncia. Mas eu não... O que é que eu posso fazer na esfera administrativa? Ah, cara, lembrei. Eu dei essa aula ontem, né? Eu dei essa aula aqui um dia desse para os alunos. Eu vou fazer uma representação. Por que representação? Porque o meu direito não foi violado. Eu não tenho fábrica de sapato, cara. Eu não ia participar dessa licitação de forma alguma, nem se ela tivesse ou não tivesse a cláusula. Mas eu vendo aquela barbaridade, aquela ilegalidade, o que é que eu faço? Eu vou lá como representante da sociedade. Eu vou lá porque a ilegalidade feriu um direito do povo, um direito de terceiro, um direito da coletividade. Então eu vou no papel de representante da sociedade. Por isso que o nome, meu amigo, é representação. Porque eu estou lá atuando como uma espécie de representante da coletividade, compreende? Por isso que o nome é representação. Tudo bem? Beleza? Então, a diferença da reclamação administrativa e representação é essa. A reclamação, no exemplo, eu queria fornecer sapato, mas não posso porque o edital está restringindo. Eu vou lá e reclamo. Representação, eu não tenho nada a ver com a história. Nada a ver. Nem fábrica de sapato eu tenho. Mas, ainda assim, eu vi que está errado, eu quero que isso seja corrigido. Então, eu vou lá fazer uma representação. Tudo bem? Beleza? Maravilha! Vamos falar de recurso administrativo? O recurso é importantíssimo, tá, gente? O recurso administrativo, gente, ele a regra, né? A regra que nós temos quando falamos de recurso é o recurso hierárquico próprio. Próprio, professor? É. O recurso hierárquico próprio, gente, é aquele recurso, vou até tirar minha imagem aqui, é aquele recurso que decorre da hierarquia. Então, por exemplo, eu tenho aqui um agente público. Eu tenho um agente público de primeiro grau. Esse agente público de primeiro grau, por exemplo, ele condenou o servidor à penalidade de demissão. Aí o servidor vai e recorre para o agente de segundo grau. Recorre, ó. Esse recurso, meus amigos, ele enseja o que chamamos de duplo grau de jurisdição.
duplo grau, no mínimo, duplo grau de jurisdição. Ele diz assim, olha, o cidadão ou o servidor, na esfera administrativa, ele tem direito a, no mínimo, um duplo grau de jurisdição. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que, no mínimo, eu tenho direito de uma instância, duas instâncias. Mas a lei do processo administrativo federal, a lei 9784, dá direito a, no máximo, 3. Então, pode ter, no máximo, 3 instâncias. Eu posso ir da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Beleza? Então, o recurso é isso. Não gostei da decisão do primeiro grau, achei injusta, quero que o segundo grau analise. Não gostei, achei injusta, se houver um terceiro grau, eu quero que o terceiro grau analise. Esse é o recurso hierárquico próprio. E nessa imagem aqui, que a gente trabalhou na aula passada, né? Esse esquema, eu posso entender que esse recurso hierárquico próprio seria um recurso de órgão para órgão também, tá, gente? Esse recurso pode ser de agente inferior para agente superior e de órgão para órgão. Então, por exemplo, a Secretaria X tomou uma decisão. Aí eu não gostei, eu vou lá e faço um recurso para o Ministério da Saúde, quando houver previsão para isso. Não gostei, faço um recurso para a Presidência, quando houver previsão para isso. Então, esse é o recurso próprio. Esse é o recurso próprio, tá? Gente, o recurso hierárquico impróprio é aquele que não decorre da relação de hierarquia. Olha que curioso, né? Mas, professor, é recurso hierárquico. Hierárquico, tem que ter hierarquia, mas aqui não. Recurso hierárquico impróprio. Então, na sua cabeça você bota o seguinte, ó. Recurso hierárquico próprio é aquele que decorre propriamente da relação de hierarquia. Recurso hierárquico próprio é aquele que decorre propriamente da relação de hierarquia. Recurso hierárquico próprio decorre propriamente da relação de hierarquia. O recurso impróprio não tem hierarquia. O recurso impróprio, gente, é aquele que é imposto da administração indireta para a direta. Vou colocar uma cor diferente aqui. Isso daqui, ó, é o recurso hierárquico impróprio. Gente, o recurso hierárquico impróprio só pode acontecer quando houver previsão legal, tá? É muito específico, é muito difícil, na verdade, acontecer em termos de um recurso hierárquico impróprio, justamente porque não existe essa relação de hierarquia, então é difícil que aconteça. Mas se a prova perguntar o que é um recurso hierárquico impróprio, você já sabe. Recurso hierárquico impróprio é aquele onde não há hierarquia, é da administração indireta para a direta. Por exemplo, uma autarquia tomou uma decisão que não agradou o cidadão. Aí o cidadão vai e recorre para o Ministério Supervisor. Isso pode acontecer apenas em algumas situações quando houver previsão em lei. Beleza? Maravilha! Vamos falar sobre pedido de reconsideração. Vamos falar sobre pedido de reconsideração. Gente, a reconsideração é um pedido que é feito perante a mesma autoridade que tomou uma decisão. Então, perante a mesma autoridade que tomou a decisão. Por exemplo, esse camarada aqui de primeiro grau tomou uma decisão, certo? Essa decisão me afeta. Eu não gostei. Eu posso recorrer? Posso. Mas eu posso fazer um pedido de reconsideração. Um pedido de reconsideração, gente, vai ser encaminhado ao cara que emanou a decisão. Ao cara que emanou a decisão. A esse próprio camarada aqui do primeiro grau. Ele tomou a decisão que não me foi favorável. Mas eu quero pedir para ele mudar de ideia. A reconsideração é justamente solicitar que ele mude de ideia. Então, o pedido de reconsideração, gente, é feito perante a mesma autoridade que tomou a decisão impugnada. A decisão impugnada foi do primeiro grau. Aí eu vou e peço para ele reconsiderar. Meu irmão, é o seguinte, eu entendi o que você falou, entendi os termos aí da sua decisão, mas você tente reconsiderar levando em consideração isso, isso e isso. Então é um pedido, eu estou pedindo para ele mudar de ideia. Esse é o pedido de reconsideração. Uma coisa importante que você tem que saber aqui é o seguinte. Uma observação importante. Observação. Na lei 9784 de 99, essa reconsideração é automática. Como assim automática, professor? Veja só. Dá para você ver aqui, ó. Aqui. Quando esse primeiro grau, quando ele toma a decisão, ele tomou a decisão, tudo bem. Quando o interessado vai recorrer para esse primeiro grau, esse interessado,
ele não precisa fazer um pedido de reconsideração. Como é que funciona o recurso na Lei 9784? Em vez de mandar o recurso direto para o segundo grau, não. Eu mando esse recurso para o primeiro grau, o cara que emanou a decisão do ato impugnado, e o primeiro grau, ele faz uma análise automática de reconsideração. Esse primeiro grau, gente, ele vai analisar se ele muda ou não de ideia. Eu não preciso nem pedir para ele reconsiderar. Então, na Lei 9784, não existe um pedido de reconsideração. Ele é feito de ofício. Então, essa autoridade que emanou a decisão, ela vai ter 5 dias para reconsiderar ou não. Se nesses 5 dias ela reconsiderar, tá beleza, show de bola. Então, esse processo, se ela reconsiderar em 5 dias, esse processo nem sobe para o segundo grau. Já reconsiderou, já pega a decisão, manda para o interessado, acabou o processo. Mas se passou 5 dias e ela não reconsiderou, aí ela própria que manda o recurso para a autoridade de segundo grau. Tudo bem? Beleza? Agora, cuidado. Cuidado. Isso é nos termos da Lei 9784. Mas eu tenho uma reconsideração na Lei 8.112, que é diferente. Na Lei do Processo Administrativo do seu estado, do seu município, pode ser diferente. Eu estou só explicando o exemplo e fazendo a observação de como funciona na Lei 9784. Ok? Beleza? Lá não é pedido de reconsideração. A reconsideração ela é analisada obrigatoriamente quando é pedido o recurso. Então, eu mando o recurso para o primeiro grau, que mandou a decisão. Ele vai pensar se reconsidera ou não. Se ele não reconsidera, aí ele manda o recurso para o segundo grau. Beleza? Ok? Show de bola! Já vimos quais são os instrumentos do controle administrativo, os principais, né? Vamos fazer questão para a gente finalizar a nossa aula. Questãozinha Sebrasp, ela traz uma introdução enorme, mas no item. Vamos para o item direto, que é o que importa, que diz assim, ó. O direito de petição consiste em um dos instrumentos de controle da administração pelo administrado. Ora, gente, questãozinha padrão Kids, né? Padrão Kids é aquela que minha filha de 2 anos, 3 anos de idade consegue fazer tranquilamente. Então tá certa a questão, certíssima. O direito de petição é um dos instrumentos de controle administrativo, de controle da administração pelo administrado. Beleza? Meu amigo e minha amiga, encerramos mais um subtópico da sua matéria, direito administrativo. Falamos agora sobre controle administrativo, tudo bem? Na próxima aula, a gente fala sobre controle legislativo. Aí a próxima aula é sobre controle parlamentar direto, depois a gente fala sobre controle parlamentar indireto. Combinado? Então valeu demais. Olha, se você ficou com qualquer dúvida aqui em nosso conteúdo, você vai vir aqui, @prof.Bruno Lira. Mande sua dúvida que assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu demais, um forte abraço, a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.